Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à sessão da primeira turma ordinária da quarta Câmara, a primeira sessão do CAR, período da tarde, do dia 10 de dezembro de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Elchihara Canjanin, Letícia Domingues Costa Braga e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Ausente justificadamente o conselheiro Itamar Ruga. Deixa eu ver aqui. Bom, a gente vai começar pelo item. Nós já julgamos aqui 133, no dia 8 de dezembro, à tarde. Idem o 134, igualmente o 135, também o 136, todos julgados no dia 8 de dezembro à tarde. Passamos então à apreciação do item 137, SC Comercial e Serviços Limitada, da relatoria da conselheira Letícia, só deixando claro que os processos que ficaram da pauta da manhã, nós vamos julgar após o encerramento dessa pauta da tarde aqui, tá ok? Então, conselheira Letícia, com a palavra, item 137. Bom, é um processo é um ADE de exclusão do Simples por atividade vedada. Na verdade, é uma empresa que, dentre outros serviços, ela também faz serviço de copeiragem, COPA, né? E aí, o que aconteceu? Ela assinou um contrato com o TRT, salvo engano, com o órgão federal. E dentro da licitação tinha essa questão da copeiragem. E aí ela foi na Receita, fez uma consulta informal, a Receita respondeu que não precisava ser excluída do Simples, mas depois ela, por segurança, provavelmente por ordem do órgão contratante, ela fez uma consulta formal à Receita Federal de Goiânia, e a Receita respondeu que o serviço de copeiragem, por ser cessão de mão de obra, ele não pode, é uma atividade vedada, cessão de mão de obra, não pode estar incluído no Simples. E aí ela justifica, falando que é apenas menos de 10% da receita, que é uma pequena atividade e tal, que realmente a empresa foi muito proativa, que ela foi atrás da Receita para saber se tinha ou se não tinha, e ela alegou novamente as mesmas razões da impugnação. Eu até, quando fui dar o voto, eu coloquei aqui que não tinha jeito, que é uma atividade vedada realmente, já adiantando o voto, que é a cessão de mão de obra, a copeiragem, e que o julgador ele está vinculado aos termos da lei, né? E por ser uma das cessões de mão de obra que não está um daqueles serviços que podem expressamente, conforme a Lei Complementar 123, ela deveria efetivamente ser excluída do Simples. Então, por esses motivos, eu estou negando provimento ao recurso voluntário. É como voto, presidente. Muito bem. Alguém quer fazer alguma consideração? Algum questionamento à conselheira? Fazer partir para o julgamento? Doutor Camerano. Acompanho o voto da relatora, presidente. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. A legislação é muito clara nesse ponto. Doutor Carlos André. Acompanho. Doutora Luciana. Acompanho. Me acompanha, temos então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Deixa eu ver aqui. 138 já foi, 139 já foi. Item 140, conselheira Letícia, Medical Comfort Limitada. Esse aqui é um caso que eu efetivamente fiquei em dúvida, que é o pedido de exclusão do Simples. Porque o sócio, que é um médico, Adriano Dias da Cunha Moraes Fernandes, ele alegou, fora de janeiro, né? Ele alegou em 4 de outubro de 2017,
que ele estava prestando serviços à Santa Casa de Ubatuba. Só que a delegacia, e ele juntou uma nota da prestação de serviços e também uma declaração da Santa Casa de Ubatuba que ele estava prestando serviços. A delegacia de origem considerou a prova insuficiente, falou que ele teria que ter uma relação empregatícia que deveria ser habitual. Dentre outras coisas, ela falou que ele deveria ter juntado comprovante de outros comprovantes que efetivamente davam conta dessa relação empregatícia. Mas o argumento mais forte, no meu sentir, dado pela delegacia, foi a questão da habitualidade. Ele tinha juntado só a nota de janeiro. Aí, quando veio o recurso, ele juntou a nota de janeiro, fevereiro, março, abril, até final do mês, final do ano. Então, eu estou considerando que, efetivamente, ele tinha uma relação empregatícia com a Santa Casa de Ubatuba e o estou excluindo a partir de janeiro de 2017, mas aceito considerações, porque realmente esse caso, para mim, é um caso sui generis. Eu fiquei em dúvida, porque o pedido de exclusão, ele não é muito comum, né? Pois é. O pedido dele, inicial, a delegacia, foi para ser excluída a partir de quando? A partir de 2017. Janeiro. Só que ele fez o pedido... Ele fez esse pedido quando? Ele fez o pedido... Em setembro. Ou antes de setembro? Foi antes de setembro, porque em setembro foi o despacho decisório. Deixa eu ver, presidente. Esse processo eu estava com um pouco de dificuldade de abrir ele... Uhum. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu tenho certeza que foi fora do prazo. Eu não sei se eu estou citando isso no voto. Em janeiro não foi. Uhum. Mas vem cá, o fato que... Só mais uma pergunta, Daniel, antes de complementar minha curiosidade aqui. Qual seria o motivo do pedido da exclusão mesmo? É que ele estava prestando serviço à Santa Casa de Ubatuba, né? É isso que eu acho que não se enquadra, é exatamente minha dúvida, presidente, porque o texto do 27, ele diz, cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente com o contratante do serviço relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. Pessoalidade, subordinação e habitualidade são requisitos para vínculo trabalhista, empregatício, tá? Para evitar que a pessoa preste serviço ou tenha contratado e seja funcionário lá, para evitar a pejotização. Não me parece que seja esse o caso. Na verdade, ele provou a emissão de nota fiscal. Se ele tivesse requisito, seria a carteira de trabalho, entendeu? Pois é, eu acho até... Nota fiscal de pessoa jurídica, que deve ser a própria pessoa jurídica. Pois é, eu acho até, para te falar a verdade, que médico, essa questão de subordinação para esse tipo de profissional é bem complicado, assim. Eu não acho que médico seja empregado, a não ser assim, de uma clínica que tem... Perceba que na verdade as notas fiscais que ele juntou, Letícia, é da própria pessoa jurídica. Uhum. Qual a justificativa que ele presta serviço para uma empresa, está pedindo exclusão do simples porque presta serviço para a empresa, entendeu? Não tem muito fundamento isso daqui, não. Ele teria que ser contratado da empresa, contratado como pessoa física de uma empresa que ele presta serviço, né? Eu também fiquei em dúvida sobre esse aspecto. E mesmo assim, eu não estou com a legislação aqui aberta, estou tentando verificar aqui até através do acordo recorrido, mas
Se ele fosse excluído de ofício, no caso, na vedação em que ele estaria incorrido, ele seria excluído a partir de quando? Com que efeitos? 2017. A partir do momento que ele começa. Janeiro, A própria declaração que ele juntou, Letícia, da Santa Casa, é dizendo que ele presta serviço através da pessoa jurídica dele. Na verdade, o que aconteceu? Ele entrou no Simples, por qualquer motivo, depois ele viu que, de repente, a tributação não era a melhor para ele e pediu a exclusão no meio do exercício, entendeu? Eu fiquei realmente... Outra justificativa. Que assim, a gente até pode perguntar, porque até, eu acho que o conselheiro Camarão uma vez falou isso, por que eu vou impedir o cara que está pedindo para sair do Simples? Mas você tem uma lógica, que é a lógica do exercício contábil, né, para fim de fiscalização e tal, entrar em programação de fiscalização, que você tem um motivo extra fiscal, né, para isso. Porque a regra da contabilidade é que você tem uma forma de apuração durante todo o exercício. Né? Ele pediu, foi em abril, consegui abrir aqui. Eu não vejo enquadramento nessa... Diga, Daniel, desculpa. Desculpa, mas é isso, eu estou dizendo que eu não vejo enquadramento na hipótese de pedido de exclusão. E eu estava vendo o artigo 73 aqui da lei complementar, a exclusão dar-se-ia a partir do mês seguinte àquele em que ocorreu a vedação. Pois porque, teoricamente, ele começou a prestar serviço em janeiro, então seria em fevereiro. Entendi. Eu tenho muita dúvida nesse aí, eu fiz, mas eu tenho dúvidas. Doutor Carlos André. A mim parece que ele, na verdade, está documentando a pejotização. Porque ele está entregando notas fiscais para demonstrar a habitualidade e a subordinação da atividade pessoal dele na clínica. Né? Quer dizer, ele está querendo demonstrar com essas notas fiscais que ele é um empregado da clínica. Né? Ou contratado como prestador de serviço da clínica. Né? Quer dizer, isso não pode dar aso à exclusão. Quer dizer, se demonstra que ele, na verdade, é um empregado, ele tem que ser tributado, e a clínica também, né, nas contribuições previdenciárias, no imposto de renda da pessoa física e tal, de acordo com essa relação. Agora, ele, como pessoa jurídica, prestar um serviço, mesmo que ao longo de todo o ano, para uma clínica, não é motivo para exclusão do é uma atividade vedada. Exato, e mesmo ele prestando serviço pessoalmente, como sócio, né, que foi o caso aqui, ele como sócio prestando serviço, então isso daí é possível. Isso poderia ter um outro contexto, de desqualificar isso, e essa remuneração ser sujeita à contribuição previdenciária, imposto de pessoa física e tal, outra, dentro do procedimento de fiscalização. Eu acho até que a possibilidade de fazer uma representação para se analisar o caso, porque aqui é o que você falou, ele está documentando a pejotização. Porque assim, ele pedir a exclusão não pode, mas ele ser excluído pela Receita por conta eu não diria nem a exclusão, poderia. Eu não diria nem a exclusão, porque o que eu acho... Porque ele pode ter a empresa e pode ser contratado, né? Exatamente. Ele pode ter... Porque primeiro comecei a tentar entender que ele tinha apresentado notas fiscais da pessoa jurídica para provar que ele estava trabalhando, né? Eu estava achando o seguinte, se ele começou a trabalhar prestando serviço como pessoa física ou como empregado de uma clínica, ele vai ser tributado como pessoa física, a pessoa jurídica fica lá. Ela fica inativa. Exato. E olha a bobeira que a Santa Casa se meteu. Colocou aqui, prestou serviços médicos na enfermaria, no pronto-socorro dessa casa, de forma habitual, pessoal e subordinada
no mês de janeiro, por meio do contrato com a empresa da qual ele é sócio administrador. Ou seja, está confessando que ele é empregado que recebe pela pessoa jurídica, entendeu? Pejotização. Pejotização, caso claro de pejotização. Então, eu vou alterar o voto e vou manter a decisão da delegacia de origem, falando que não está comprovado É que não está comprovado o vínculo trabalhista de forma... Vínculo trabalhista, né? E os documentos que ele apresenta são nota fiscal da própria pessoa jurídica, prestando serviço. Então, isso não... E é aquilo que eu falei. Quer dizer, mesmo que você provasse o vínculo trabalhista, que me parece que uma fiscalização conseguiria demonstrar, é a tributação da pessoa física. Exato. Não tem nada a ver com a empresa, né? Exato. Entendeu? Ele poderia ter empresa para prestar serviço para outros. Claro, ele pode ter lá a sua pessoa jurídica para outras atividades, né? Não há nenhuma vedação a isso. Então tá. Muito bem. Então, o voto da conselheira é por negar provimento ao recurso. Isso. Doutor Camerano. Exato, está bem explicadinho também a vinda do despacho decisório. Eles estão indeferindo a data da exclusão, que ele queria a partir de janeiro de 2017. E a unidade deu no ano seguinte, você quer sair, então você vai sair lá a partir de 1 de janeiro de 2018. Eu voto com a relatora. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos. Com a relatora. Doutora Luciana. Também acompanho a relatora, presidente. Temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Item 141, conselheiro Carlos, recorrente, Deterlimp, Produtos Automotivos Limitado. Presidente, esse a gente vai apreciar em conjunto com o 142. É uma matéria que, a mim parece, bastante simples. Se vocês quiserem já abrir, inclusive, os dois votos, né? Porque aqui, na verdade, é o seguinte, a contribuinte foi excluída do Simples, né? Do Simples Nacional. Só que foram emitidos 2 atos declaratórios de exclusão, na mesma data, em número sequencial, para a exclusão dela por débitos exigíveis a partir de 1º de janeiro de 2016. Só que cada DE tinha um débito diferente. Né? Então, se quiserem pegar, no item 141, que é o processo final 29, né? Está lá, né? Ato declaratório, número 17.08.370, da Receita Federal, para exclusão por débitos exigibilidade suspensa, foi feito a partir de 1º de janeiro de 2016. Está aí a tabelinha com os débitos. Se os senhores abrirem o outro, o 142, vão ver que a descrição é a mesma, né? Sendo que o número é sequencial. O outro, do processo do item 141, é final 70, este aqui é final 69, né? Também, exclusão a partir de 1º de janeiro de 2016, e os débitos são distintos, do mesmo período, mas valores distintos. Né? Lá no meu voto, se vocês pegarem na página... Final da página 5, eu cotejo os valores. Né? Então, o ADF final 70, para setembro de 2014, é 5.997,82. No ADE 69, é 9.528,14. Então, diante disso, eu estou votando pela nulidade dos 2 ADS, porque, no final das contas, o contribuinte não sabe qual é o débito que ele tem que regularizar. Muito bem. Que legal, né? Campinas, isso?
Campinas. Mas foi algum erro do sistema, né? Aham. Porque isso foi feito de forma automática. Né? Foi feito uma extração, uma coisa assim. Está aberta a discussão, senhores. Eu acho que não tem outro jeito, e os valores são absolutamente discrepantes, né? Se fosse assim, centavos, mas um é o dobro do outro, não tem a menor justificativa, e realmente isso impede, inclusive, a ampla defesa, contraditório, ela não sabe nem o que ela tem que efetivamente regularizar, acho que não tem outro caminho mesmo. Eu acho que esse aqui é mais grave do que aquele que a gente já vinha anulando, em que não se especificam os débitos. Aquele inclusive tem Internet, né, para consultar. O contribuinte recebeu 2 ADS, um dizendo que o débito era X e o outro dizendo que o débito era Y. quase 2x, né? Deixa eu trazer um ponto aqui, só para complicar aqui a discussão. O impugnação e recurso, ele só traz matéria que a gente não pode conhecer, né? Então a gente estaria não conhecendo o recurso. A gente tem a possibilidade de ofício declarar uma nulidade se a gente não conhecer o recurso? Porque ele só traz matéria constitucional, dizendo que ele não pode ser excluído do simples por razão de dívidas. Se eu considerar que a matéria é de ordem pública, sim. A nulidade Mesmo não conhecendo, porque não conhecendo não teria que nem vir, né? Não, mas assim. Essa realmente é uma dúvida que eu fiquei agora. Eu tenho feito, não sei se eu cheguei a colocar isso neste texto especificamente, mas eu tenho feito isso porque um dos reflexos é o cerceamento do direito de defesa, como disse a Letícia. Porque, na verdade, no momento em que ele recebe o ADE, correm 2 prazos. Um prazo de regularização, que já fica prejudicado, né? Porque você não sabe qual é o débito que você tem que regularizar, e um prazo de impugnação, né? No momento em que você recebe 2 débitos diferentes, né? O teu exercício do direito de defesa fica... Não, sem dúvida, concordo completamente. E aí eu trato isso como matéria de ordem pública. Porque, assim, a princípio, na verdade, a DRJ não deveria nem ter conhecido a impugnação. Se a impugnação não tivesse sido conhecida, não teria nem recurso voluntário aqui para a gente apreciar, apenas na questão de conhecimento. Sim. Então, assim, pelo curso normal, não era nem para esse processo estar aqui, por isso que eu achei curioso e levantei a questão, entendeu? Mas eu entendo que aqui há um prejuízo para o exercício. Não, isso com certeza, não tenho dúvida não que tem. E eu olhei aqui, ele não trouxe nada que pudesse ser conhecido. A defesa dele é basicamente dizer que ele não pode ser excluído por dívida. Uhum. É inconstitucional, é ilegal, etc. A defesa dele só fala sobre isso mesmo. No curso normal não era para chegar aqui. O caso, a DRJ fez, então, os acordos foram na mesma data, na mesma sessão? Da DRJ eu não me lembro, eu me fixei na data dos ADS. Deve ser data diferente, não é possível que a DRJ na mesma sessão vai fazer esses 2 votos aí. Não, é capaz até de ter ido para a DRJ distinta, eu não me lembro, só olhando o processo. Peraí que eu tô vendo isso agora aqui, conselho. Uma é do Rio de Janeiro. Uma aqui é do Rio de Janeiro. São distintas. Uma é então está explicado, porque elas de são Campo distintas. Grande, outra é do Rio de Janeiro. Então é isso. Jamais uma DRJ numa mesma sessão ia fazer um negócio desse. É verdade? Por isso que talvez ela julgou e mandou para frente a coisa. Mas como aqui chegou no CAF os 2 juntos, quer dizer... Não, e eu só percebi quando li o segundo. Sim, claro, apesar que o ano calendário é o mesmo. Oi? Mas a empresa não falou nada dessa habilidade, Carlos? Não, a empresa só fala isso. Agora vem cá, Carlos. No segundo, que é do Rio de Janeiro, a DRJ
Me parece que os débitos corretos são os que estão no ODE do segundo processo da pauta. Por que eu digo isso? Porque a DRJ ela coloca também uma tela de consulta dos débitos, tá? Geradores Sim, da ADE. Deixa eu ver se bate. Não, tudo bem, mas veja, o contribuinte, quando recebeu isso lá atrás, ele recebeu 2 débitos distintos. Setembro. Né? Quer dizer, se depois a Receita Federal consegue não bate. qual deles é outro problema. Não está batendo não que ela colocou. Na verdade, os débitos corretos são os do primeiro item mesmo. É. Só que no primeiro item ele não... Quer dizer, primeiro? Dá para saber não, Daniel. Não dá porque não é do ADE final 369. Dá para saber, Letícia, porque é o seguinte, ele juntou a tela da consulta geradora dos débitos de ADE, em que consta o valor. Aí o valor bate contra o ADE. Eu estou alertando isso pelo seguinte, no momento ele recebeu em momentos distintos, ele não levantou isso em momento nenhum, certo? E no segundo item, a DRJ trouxe a tela demonstrando os valores corretos, que batiam com o daquele ADE ali. O segundo? O segundo. Será que a gente não poderia manter a exclusão do segundo item? Porque assim, a DRJ chegou e falou, os débitos existem, estão aqui no sistema, olha aqui a tela tal, está batendo com o ADE. Ele em recurso não alega nada, continua na matéria constitucional, entendeu? Mas eu acho que é a nulidade do ADE Mas aí são 2 ADEs, qual ADE é nulo? Os dois são nulos, são nulos, porque dois. a partir do momento em que você proporciona uma confusão dessa, você impede o contribuinte de fazer contraditório e ampla defesa. É isso que eu acho que é o mais importante. Isso não mudou. Mas é matéria de ofício. Veja, eu entendo assim, você tem 2 atos administrativos, na verdade você tem a redundância, né? O ato administrativo, ele está vinculado à sua motivação. Há um vício na motivação dos 2 atos. Na medida em que eu aponto débito X e débito Y para o mesmo período, para o mesmo tributo, né, e digo que ele deve 2 coisas diferentes, e cada um motivando um ato distinto, né, essa motivação do ato está viciada. Para mim, os 2 são nulos. Né? E como cerceia o direito de defesa do contribuinte, né? Eu conheço a matéria da matéria. Não, corrigir, na verdade está o contrário, está trocado. No segundo, a DRJ junta a tela e não observou que, na verdade, os valores são diferentes, inclusive do ADE que está lá, então, na verdade, é trocado. O valor correto é do primeiro ADE. Você supõe, né, Daniel? Não, eu suponho que ele puxou a tela do sistema, né? Pois mas, onde que veio a outra tela? Você não sabe. De onde é que veio o outro valor? De onde é que veio o outro valor que foi em anexo ao outro ADE? E veja de algum lugar. Veja a confusão. Os 2 ADEs foram editados em sequência. Veja a numeração dos 2. Sim, é isso que eu aponto. Um é 69, outro é 70. Quer dizer, que história é essa? Veja, eles são em número sequencial, né? A razão é a mesma. Eles foram emitidos na mesma data, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016, com ciência na mesma data, por meio de edital eletrônico. Espera aí rapidinho, Carlos. Vamos conferir esse CNPJ, porque o CNPJ é diferente dos 2 ADS. Será que ela não tem 2? Não é matriz filial? Matriz filial? Não, mas matriz e filial não faz sentido. É sequencial, matriz e filial é sequencial. É 0102. Diferentes. Deixa eu ver. Porque um é detergente produtos de limpeza, outro é automotivo. São 2 empresas diferentes. É Deterlimp produtos automotivos e outro Deterlimp produtos de limpeza. Será que eu fiz essa confusão? Pode ser. Entendeu? Deixa eu ver.
Daniel, o nome no e-processo está o mesmo. Às vezes pode ter sido isso o problema, pode ter havido uma incorporação, alguma coisa assim. Mas contrato social, deixa eu ver aqui, estou vendo os contratos sociais. CNPJ são diferentes, são sócios diferentes. Um dos sócios é Marilena. São sócios diferentes e CNPJ diferentes. São duas empresas diferentes. Eu não confundi, ó. Ainda bem que você viu isso. São duas empresas diferentes. Ou não é possível que isso acontecesse. Quer dizer, é possível, né? Mas enfim. Deixa eu ver. Fácil. Os sócios iniciais. Que loucura, cara. Só que depois, talvez seja isso, depois ele transferiu para os sócios da segunda, mas manteve as duas empresas, entendeu? O processo é no mesmo CNPJ. Pois é, eu acho que cadastraram errado aí. A não ser que tenha tido uma incorporação, porque os CNPJ são diferentes no contrato social. O endereço é diferente. Um é Jardim Itatinga, outro Não, se bem que os dois são Jardim Itatinga. São duas empresas, mas devem ser no mesmo lugar, devem ser aquelas empresas para prestar serviços diferentes, entendeu? Contrato social. É verdade. Houve uma sucessão aqui no meio. Contrato social na mesma data. Entendeu? Houve uma sucessão aqui no meio. Não, então eu retiro tudo que eu falei. Não, pois é, mas de qualquer forma, eu acho que vai ter que baixar em diligência para que informe. Não, o erro que me empresas parece... são essas? Não, o erro me parece que é no cadastro a não ser que tenha tido a sucessão, lógico. Deve ter tido sucessão. Eu acho que é sucessão, Daniel. Mas no ano, eles estavam... As duas empresas deviam estar, né, logicamente, atuando, entendeu? Em conjunto, e as duas tinham débitos. O CNPJ eu realmente não reparei, porque como estavam os dois processos com o mesmo CNPJ aqui, eu não reparei que o ADE... Deixa eu ver se tem a procuração aqui, alguma coisa de sucessão. Não, aqui já é suficiente, o Daniel. Realmente são dois CNPJs distintos, quer dizer, mesmo que tenha havido uma sucessão, depois, né, naquele momento você tinha duas pessoas jurídicas e as duas foram excluídas. Pois é, mas a questão é a seguinte, dá para a gente julgar? Não, aí é não conhecer, filho. Ela está alegando matéria constitucional, é não conhecer dos dois recursos e pronto. Não, eu acho que não, porque eu acho... Pode falar, Camerano. Não, pode concluir. Não, é que eu acho que a gente precisa entender o que aconteceu, porque pode ser efetivamente que tem uma nulidade aí, que a empresa não se tocou no meio do caminho, porque eles estão cadastrados como sendo a mesma pessoa. Tem que ver quando que houve essa sucessão para ver o que foi que aconteceu. Eu não vejo necessidade, não. Quer dizer, na medida em que lá no momento da exclusão eram duas pessoas jurídicas distintas, né? Aí para mim é tranquilo. Doutor Camerano, queria falar? Sim, senhor. Eu estou fazendo uma pesquisa aqui nos acordos da DRJ. Pelos acordos da DRJ, a empresa é a mesma, CNPJ é o mesmo, tá? São delegacias diferentes, mas o 2015-62, final processo 2015-62, ele se refere ao ano calendário de 2015. O final 2015-29 se refere ao ano calendário de 2016. Então, eu acho que essa é a distinção aí. Não. Então, a DRJ está assim.
Não, mas isso não... O ato de exclusão tem o mesmo período. A exclusão ela foi feita na mesma data e ambas produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016. Isso está certo. Isso tá correto? Os dois ADS. É uma data de efeito só? Os dois? A mesma data de efeito. Isso, 1º de janeiro de 2016. Mas por que ela coloca, então, 2 anos de calendário distinto aqui? Não sei, talvez uma tenha feito pela data da emissão da DE e a outra fez pela data dos efeitos. Tá, então aqui, pelos contratos sociais, Carlos, o que aconteceu? Houve uma venda aqui. Cadê? Primeiro, a Produtos Automotivos, que é de CNPJ final 00139. Ela era de Armando Donizete e Marilena Vaz, que se retiraram e venderam para Armando... Cadê? Para Marísia Vaz Bosco. Certo? Ou seja, uma delas ela saiu da empresa e entrou um sócio novo. Deixa eu ver se... Sim, e essa Marilza... sim, o que aconteceu? Tinham 2 sócios diferentes, certo? Aí um sócio saiu e cedeu para o outro, e no outro era o inverso. No final das contas, as 2 empresas ficaram com os 2 sócios iguais depois. Deve ter tido uma incorporação depois aí, entendeu? Mas os atos de exclusão foram para o CNPJ distintos, então ainda existia e tinha débito lançado no período. Não, eu refaço aqui. Eu acho que eu ia não conhecer mesmo, eu acho que não precisa agora... Agora tem que ver, talvez ver essa questão ou alertar no voto essa questão do cadastro no CNPJ, entendeu? Uhum. Porque aqui não é processo, as 2 estão cadastradas no mesmo CNPJ. Por quê? Porque teve a sucessão? Deve ter tido. Mas isso não altera o voto, ao meu ver, né? Não altera, porque a questão é como é que é o princípio... Da autonomia da pessoa jurídica, né? Não, como é que o Luiz colocou ontem, né? Que o fato é regido pela norma. Legit actum. Isso. Rapaz. Mas isso daí era difícil, eu olhava, porque, igual sequencial. Não, e o que me levou a coisa foi... O cadastro do processo, né? Então, que é a mesma pessoa jurídica. Né? Os 2 processos são a mesma pessoa jurídica, hoje. Não, o outro lá é comercial de limpeza, né? Isso, outro é automotivo. Isso. Agora, como é que vocês estão especulando que houve sucessão, é isso? Não, parece que o Daniel achou o contrato social. Não, são mesmos sócios, a partir de 2012, passaram a ser os mesmos sócios das 2. Agora, sim, para o fato de estar, e ela apresentou, eu não sei se houve erro do cadastro aqui, porque ela apresentou impugnação em nome da Produtos Automotivos nas 2, e com o CNPJ trocado também nas 2, o único CNPJ, entendeu? Talvez, como apresentou essa impugnação, entendeu-se que teve uma sucessão e alteraram não é processo não, Daniel. A gente tira muita dedução. O e-processo vai buscar o nome da razão social, tá? De acordo com o CNPJ. Certo. Só que ele apresentou a impugnação com... porque o CNPJ, ele buscaria pelo CNPJ do cadastro, né? No cadastro. Não, eu já estou satisfeito, né? Quer dizer, na medida em que eram 2 pessoas jurídicas distintas no momento da exclusão, os atos não são redundantes, né? E tal, e todos... Ok. E realmente, eu já tinha notado aqui, né, que o RV ele só traz a questão da suspensão da exigibilidade dos débitos, e dessa forma eles não foram regularizados dentro do prazo legal.
A questão do prazo também pela contribuinte deve ficar fora do Simples, também é regulada por lei, não deve ser modulada pelo jogador administrativo. Deixa eu abrir aqui. A empresa, essa de produtos de limpeza, ela continua ativa do CNPJ com a mesma razão social, inclusive, viu? Então, não teve sucessão, não. Então é um erro, algum erro. Me parece que foi um erro aí no cadastro, aí pela confusão do nome, da impugnação ter sido a mesma, ser os mesmos sócios, entendeu? Mas também concordo que não muda o resultado do voto. Não. Não, porque a questão minha era que eu tinha entendido que os atos eram nulos. Eles não são. Se eram duas pessoas jurídicas distintas naquele momento, mesmo que tenha havido sucessão depois, não são. Deixa eu consultar outro aqui. 04. Mas eu acho, viu, Daniel, eu acho que aqui o caso é negar provimento, não é não conhecer, não. Porque ele tem questões aqui que a gente pode enfrentar. As duas estão ativas, viu? É. As duas estão ativas. Com código de atividade diferente. Um é venda de produtos saneantes e outro venda de produtos de limpeza e polimento. Mesmo endereço. Não, números diferentes. Mesma rua, mas números diferentes. Eu não sei. É uma do ladinho da outra. Doutor Carlos, você chegou a uma conclusão? Eu entendo aqui que a questão é por negar provimento, como eu tinha notado já caso fosse vencido na questão da nulidade, né? Tá. Porque ele tem matérias, por exemplo, ele requer que seja excluído somente no ano que está sendo discutido, ou seja, no ano de 2016, né? Ele está discutindo matérias que eu acho que devem ser enfrentadas, que não é só apenas a questão constitucional. Né? Ele está reclamando do prazo máximo de 360 dias para julgar procedimentos administrativos, né? Então, eu acho que aqui são matérias que devem ser enfrentadas. Mas a questão essencial é que não houve a regularização dos débitos, portanto, os dois atos se mantêm rígidos. Ok. Doutor Camerano. Mas chegaram à conclusão, então, que são empresas distintas. Sim. Que houve um erro no cadastro de CNPJ, é isso, né? Deve ter sido isso. Deve ter sido. Porque você não pode excluir uma empresa duas vezes no mesmo período aqui, mesmo fato. Isso aí não existe. 2 AD com uma mesma exclusão, duas exclusões por mesmo fato. Mas, efetivamente, são duas empresas diferentes, tá? São distintas, né? Agora, de repente, Carlos, você colocar no próprio voto, certo? O CNPJ e o nome correto. Porque o CEPOG vai devolver porque não está batendo, e aí você chama a atenção do erro do cadastro, não é processo. Porque eles têm que alterar isso, não é processo, entendeu? Então, mas só colocando no voto, será? É isso que eu estava pensando aqui. Vai voltar. E aí você fala, ó, o nome da pessoa jurídica, o CNPJ correto é esse. E o nome é esse. Porque realmente é bem estranho. As duas têm cadastro diferente, o endereço é diferente. Atividade que dá. Por isso que acabou me levando a entender que era a mesma pessoa jurídica, né? Inclusive nessa empresa, que o ADE está no nome de Deterlimp, Comércio e Produtos de Limpeza, né? O ADE está nesse nome aí. Inclusive o CNPJ é diferente, né? Da outra. Aí você vai andando aqui, ó, interessado tomou ciência do ADE. Aí ele tira uma cópia aqui do edital e ato declaratório executivo eletrônico. Aí ele coloca aqui, ó.
coloca o CNPJ da outra, que do CNPJ 04236, dizendo que tomou ciência desse CNPJ aqui. E o edital, e o ADE está com outro CNPJ. Está vendo aqui? Folha 22. Então é esquisito mesmo, está muito estranho isso aí. Olha só, o primeiro, o ADE foi por AR. O primeiro processo. Deixa eu ver o segundo. Não, estou vendo aqui, Daniel, 2015-29, lá no voto da DRJ, ela bota lá que o nome da empresa é Deterlim Produtos Automotivos, né? E o CNPJ 04236. Muito bem. Aí, você vai ver o ADE está no nome da outra. O ADE está no nome de Deterlim, Comércio, Produto de Limpeza. Inclusive, o CNPJ é outro. Então, o CNPJ aqui do ADE, que está excluindo a empresa do ADE, não é a empresa que está lá no cabeçalho do voto da DRJ. Não é, né? Por causa do cadastro no e-processo. Não é por causa do cadastro no e-processo. Mas aí nós estamos especulando que é por causa disso, né? Só pode ser isso. Mas por que aqui, então, no... Agora também tem uma solução também, Carlos, seria a gente negar provimento no correto, que está com o CNPJ correto, e que é o Deterlimp Automotivos, e no outro, a gente anular a decisão da DRJ por conta do erro de indicação de CNPJ, porque, de fato, ele foi intimado da decisão da DRJ com o nome errado, com o CNPJ errado, isso pode gerar um questionamento de nulidade naquele processo, sim. Entendeu? A gente alertar que o CNPJ é diferente, o nome é diferente, e anular a decisão da DRJ no que está errado, que é esse que o Camerano falou, determinar o retorno, a correção no processo e novo julgamento. Mas no que está correto, a gente nega provimento. Entendeu? Não, mas aí, assim, só pensando, não seria uma nulidade superável se deixar constada essa questão daqui? Não, porque o superável só se for favorável, né? A gente pode superar a nulidade. Mas eu não sei se há uma nulidade. Ó, a pauta saiu com o CNPJ errado e nome errado. A intimação da DRJ saiu com o nome errado e CNPJ errado. Né? Então me parece que há um possível questionamento, entendeu? A DRJ efetivamente julgou com o nome CNPJ errado, intimou no nome CNPJ. Por mais que sejam duas empresas, uma do lado da outra, mesmo nome, dos mesmos donos, lógico que ele tomou ciência e tudo, não alegou nada disso também aqui, entendeu? Eu estou pensando num eventual problema aí depois. Daniel, mas a impugnação foi feita com a Deterlimp Produtos Automotivos, em ambas. Exato. Ainda tem esse problema também, entendeu? E aí você tem um venire contractum próprio. O cara não pode alegar que tem nulidade, porque foi ele que provocou a nulidade. É o próprio que já colocou desse jeito. Eu acho que não. Eu acho que a solução é negar provimento nos dois, porque os débitos ficaram em aberto, isso não tem nenhuma discussão, né? E tem algumas questões ali para serem enfrentadas, mas que não alteram essa conclusão. O que aconteceu aqui, presidente, você estava falando da questão do cadastro CNPJ, porque esse era um processo físico, né? Aí, quando ele foi cadastrar no processo, que tem lá a ficha de cadastro, os dois estão com Deterlimp e produto automotivo. E provavelmente ele realmente pegou a impugnação, pegou o CNPJ e nome que estava na impugnação e cadastrou com esse CNPJ e nome. Não olhou para o ato declaratório, entendeu? Executivo. Até para poder receber o protocolo. Se fosse o caso de seguir a regra mesmo, ele poderia até considerar não impugnado, já que ele Eu posso registrar no voto outro contribuinte. Né, que a impugnação já foi feita dessa forma, que o julgamento da DRJ foi feito dessa forma, naquele processo que foi, né, mas que isso não trouxe nenhum, a meu juízo, né, nenhum prejuízo para contribuinte, que se defendeu de forma bastante veemente, né? Postos são os mesmos, lugar é o mesmo, tal, enfim. E tal, né? E negar provimento. Uma coisa é certa aqui, tá? Eu estou em silêncio aqui porque eu estava fuçando os dois processos aqui, né? Então vamos lá, uma coisa é certa. Havia duas empresas.
Havia duas empresas à época da edição do ADE, tá? E por isso foram formalizados. Existe até hoje também. Ainda existe. Foram As duas formalizados estão ativas. dois processos, né? Eventual erro que tenha havido aqui no cadastro da ficha de identificação do processo ali, eu acho que não prejudica a apreciação de cada processo em si. Ao analisar cada processo em si, o conselheiro já verificou que, bom, a questão central qual é? A questão dos débitos, né? Que não foi resolvida. Nem na decisão de primeira instância, nem agora com o processo aqui no CAF. Então, eu não me preocuparia com mais alguma coisa, tá? Me restringiria à questão da análise de cada um dos processos em si. Pode até, viu, Casandré? Pode até aventar lá no miolo do voto, lá no final do voto, que houve essa confusão aí. Sim. Para que a autoridade administrativa lá saneie. Saneie o processo. Só que essa observação acho que é importante. Isso aí não prejudicaria o resultado final do julgamento. Sim. Entende? Eu vejo por aí. Tá? Eu vejo também. Bom, gente, então assim, para a gente objetivar, o voto do conselheiro é pelo não provimento do recurso, tá ok? Para os dois, isso. Para os dois. Doutor Camerano. Ô, senhor presidente, para o processo. Para o processo onde consta no ADE o nome de Deterlim, Comércio de Produto de Limpeza, essa empresa, inclusive o CNPJ é diferente lá do cabeçalho da DRJ. Isso é um acórdão. É um acórdão da DRJ. Isso não, esse cabeçalho, esse endereçamento não pode estar errado. Ele não pode ficar em desacordo com a DE, a não ser que houvesse mudado razão social posteriormente. Aí é outra coisa, mas eu não tenho conhecimento disso. Aí depois, logo em seguida, no acordo da DRJ, ela coloca aqui edital e ato declaratório executivo eletrônico. Editais e atos declaratórios executivos emitidos no âmbito da Receita Federal para o CNPJ, aí cita o CNPJ lá do outro processo. Então, que confusão é essa? Essa empresa, então, se ela é distinta da outra, ela não tomou ciência disso daqui, então, porque ele está fazendo referência a um edital CNPJ da outra. Então, a outra está fazendo a impugnação para essa aqui. Essa é a minha dúvida. A questão que eu faço para ti agora, Camerano, é assim, essa confusão foi alegada pela parte como prejudicial à defesa dela? Não, me parece que não, né? Pelo que eu vi da defesa dela, ela não aventa, ela só entra em questões constitucionais, altas indagações de ordem legal e constitucional. Ou seja, a defesa dela, a princípio, talvez não, a defesa dela, ela não foi influenciada por esse tipo de confusão. Tá? Que, efetivamente, como o senhor está apontando, houve, em determinado momento, do andamento desses processos. Entendeu? Então, se não houve prejuízo à defesa, eu não me importaria. Eu sei, E não foi alegado? Não, é que a gente começa a especular. Sim. Começa a especular, por quê? Porque fizeram o edital no nome da outra. E a outra já tinha um ADE. De repente, ela foi e colocou, os caras vieram colocar nesse processo. É porque, na verdade, isso daí vem da confusão criada pela própria empresa realmente. São duas empresas segregadas, diferentes, dos mesmos sócios, com objetos diferentes, as duas no Simples Nacional, muito provavelmente para um favorecimento aí de caráter no mesmo lugar, inclusive só para também apimentar um pouco mais, em 7/6/2018, nesse processo está com o CNPJ errada, a empresa parcelou o débito. Ou seja, ela reconheceu e parcelou. Ela reconheceu e parcelou. Tem aqui num despacho aqui dizendo que ela entrou no parcelamento depois do prazo do ADE, em 7/6/2018. Ou seja, ela ainda reconheceu o débito. Isso do ADE? Esse segundo, que o CNPJ está errado. Além disso, ela reconheceu o débito. Entendeu? Comércio, produtos de limpeza? Isso, a Comércio, produtos de limpeza. Tá no processo aqui dela, entendeu? Tem aqui dizendo que ela parcelou esses débitos aqui, entendeu? Esse processo, então? Então tá, presidente. Vamos, vida que segue. O seu voto, então, conselheiro? Eu acompanho o relator, hein? Muito bem. Doutor Daniel. Acompanho o relator, presidente.
Doutora Luciana. Vida que segue, presidente. Acompanha o relator. Doutora Letícia. Coisa, né? Acompanha o relator. Isso é simples, hein, gente? Simples. Também acompanha o relator. Temos, então, para os itens 141 e 142, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário, ok? Vida que segue, vamos ao item 143, conselheira Letícia. Recorrente Diana Boldrini Rezende Oliveira. Diana Boldrini. A questão aqui, presidente, é uma empresa, na sua constituição, que ela ultrapassou o prazo dos 180 dias, basicamente. E aí ela justifica que ultrapassou o prazo de 180 dias e junta a documentação porque a inscrição municipal não tinha sido deferida no prazo de 180 dias. Eu realmente tenho dúvidas dessa questão do prazo da legislação, mas eu não posso admitir que o particular pague pelo fato do príncipe, né? Se a prefeitura não liberou o alvará de localização, funcionamento e a licença do Corpo de Bombeiro no prazo de 180 dias, e se a empresa foi diligente para isso, eu acho que nós não podemos penalizá-la. Ela apresentou, em 9 de 3 de 2017, solicitação de opção pelo Simples. Na prefeitura, ela apresentou em 6 de 9 de 2016 e a licença só foi emitida em 23 de fevereiro de 2017. Então, eu estou aqui justificando que a questão do prazo dos 180 dias e que eu acho que o prazo de 30 dias após a última licença, ele deve ser cumprido. Até porque você não poderia estar no regime do Simples sem ausência de inscrição ou irregularidade de cadastro fiscal federal, municipal ou estadual. A demora que a recorrente enfrentou em obter a inscrição municipal é condizente com a realidade, pois é fato notório os problemas que as empresas enfrentam para regularização ou obtenção do seu cadastro federal, estadual, municipal para o início de atividades. Portanto, eu estou conduzindo meu voto no sentido de deferir o recurso voluntário, pois a recorrente obedeceu o disposto na resolução número 4 do Comitê Gestor do Simples Nacional. É como voto, presidente. Ela trouxe prova cabal disso daí? Trouxe. A gente até teve uma discussão sobre isso acho que foi sessão do mês passado, acho que não estava, que eu acho que a gente até acabou sendo vencido, eu não lembro. Eu também não lembro mais. Eu acho Naquele que caso, a empresa aprovou, a empresa peticionou na Receita, falou, olha, eu já entrei, não tá saindo, e ele entrou mas era um processo meu. Mas era débito, não era, Luciana? Não, era inscrição. Era inscrição estadual, ele não estava conseguindo o alvará do bombeiro. Isso, ele conseguiu cumprir o prazo de 30 dias do deferimento, mas descumpriu dos 180. Mas ele apresentou petição na Receita antecipadamente informando isso. Ele mostrou pedido no bombeiro explicando isso, foi bem cabal. Eu até concordo que deu uma diferença de 2 dias depois do estouro do 180. Teria que ver o que é que ele traz aí como prova disso, né? Não, ele trouxe sim, e no acórdão da DRJ, da delegacia também, estava claro isso, que efetivamente tem uma diferença de 7 dias, foi dia 23 de fevereiro, que a licença foi emitida, e ele, no dia 9 de março, requereu a opção pelo Simples. Então, 20 dias. Deixa eu abrir aqui.
Está juntado, conselheiro. Nas folhas. Parecer da Prefeitura do município. Restrições ao exercício, blá, blá, blá. Licença. Dia 6/9/2016. Foi a data do pedido. E a data de emissão, dia 23 de fevereiro de 2017, a licença de Corpo de Bombeiro. Está no documento diverso. Ele tinha que entrar em 2/3, né, de 2017. Oi? Ele tinha que entrar em 2/3 de 2017, né? Ele tinha que ir o último dia do 180. Não contei, não. Não, tá no despacho ou tá na Da delegacia? Da IJ. Isso aqui não tem dúvida. O que eu coloquei no voto aqui é efetivamente o que ocorreu. O que a gente tem que ver é se... Ele entrou, não, o pedido foi 9/3, né? Por conta de 6 dias, exatamente. O que a gente decidiu no caso dos bombeiros lá? Eu acho que foi por maioria a gente deferiu. Eu acho que o Wilson foi divergiu, não sei quem mais divergiu. Foi por maioria, sim. Deixa eu pegar até o voto. Quem era o relator, não lembra, não? Luciana. Sou eu. Ah, Luciano. Vou pegar ele aqui. Porque você tem, vou recapitulando aqui, porque é tanta coisa, vou te contar, é tanto detalhe. Você faz uma inscrição no CNPJ, né? Aí você tem 180 dias, né? Para se inscrever, não é isso? 180 ou 30 dias do deferimento da última licença. E aí você, nesse espaço, 180 dias, você vai ver lá a inscrição estadual, municipal, não é isso? Isso. Exato. E se essa inscrição municipal, ela se vai assistente, ele não consegue? Que foi o caso. O que acontece? Que foi o caso. Você tem que dar uma mandado de segurança? Exato, ela não está aprovado que ela entrou no município, que ela pediu. Ela pediu dentro de que prazo? Dos 180? Pediu. Não, pediu dentro dos 180 e quando foi deferido, ela pediu ainda dentro do prazo de 30 dias do último deferimento. Ela pediu, na verdade, 4 dias depois do prazo de 180. De novo? Não, veja só, ela entra com o registro na JUSESP. Tá? Isso. Aí ela tem 180 dias para conseguir todas as licenças, tá? Para pedir a opção do Simples. Não significa que ela não possa pedir depois, mas para pedir a opção do Simples desde o início da atividade. Certo. No caso, é 180 dias ou 30 dias do deferimento da última. Então, se em 30 dias deferiu, ela tem 30 dias para entrar. Ponto. Acho que o presidente está querendo falar. São 10 dias. Presidente, só nesse caso, quem votou contra, assim, quem foi vencido mês passado foi o Wilson, né, e o presidente. Só para lembrar disso. lembrar. Na realidade, Daniel, são 10 dias contados do último deferimento. Não são 30 não, presidente? Não. De acordo com o inciso 1º, parágrafo 3º do artigo 7º da resolução. Tá. Enfim, 10 dias. O fato é que, de fato, é uma luta muito grande para o empresário conseguir esse deferimento, principalmente em Corpo de Bombeiros. Que tanto esse problema como o problema do outro foi Corpo de Bombeiros, entendeu? Uhum. Não tem pessoal suficiente para emitir o laudo e só dá o registro com o laudo do Corpo de Bombeiros. No caso do que a gente julgou mês passado, o contribuinte havia comprovado, inclusive, uma greve durante o prazo, enfim. Ele comprovou greve do município. O outro foi mais diligente ainda, certo? Ele comprovou greve do município, ele peticionou na Receita dizendo, olha, não estou conseguindo. Ele fez um pedido dentro do prazo de 180 dias que foi negado por conta da falta de licença. Então ele realmente foi muito mais diligente do que isso. Mas eu acho que aqui também teve a diligência, não podia fazer nada diferente, a não ser
obrigar o cara a entrar com mandato de segurança. Você vai ter que ter o custo de advogado, entrar na justiça, abarrotar o judiciário por uma besteira dessa, entendeu? Por conta de 3, 4 dias de deferimento. Mas tem a questão legal, né? Para quem é legalista aí, você tem a questão realmente do prazo que... tem que ver, inclusive, se deu mais de 10 dias aqui. O deferimento da última? É porque foi 23 do 2, né? Fevereiro, Então, dia 8, vamos... 9. Quando que ele teve o alvará deferido, Letícia? 23 de fevereiro de 2017. Tem que ver, inclusive, qual que é o tipo de ano aqui. Deixa eu pegar um calendário. Tá, 23 de fevereiro. Mas, presidente, veja só, olha aí o inciso 1 do artigo 5º da Lei Complementar 123. Ele diz, o microempresário ou EPP, após efetuar a inscrição do CNPJ, bem como obter sua inscrição municipal, e caso exigível estadual, terá o prazo de 30 dias contados do último deferimento de inscrição para efetuar a opção pelo Simples Nacional. Inciso 1, artigo 5º da Lei Complementar 123. Deixa eu ver. Não, mas eu acho que dá os 10 sim, Daniel, porque você contar 23... Eu acho que são 30 dias. Porque a gente olhou isso no último, porque no último tinha um pouquinho mais. Eu não tô... Onde é que está esse prazo de 10 dias? Porque o prazo que eu estou encontrando é de 30 dias. Aqui, o inciso 1º do parágrafo 3º está escrito aqui no meu voto. A ME ou EPP, após efetuar a inscrição do CNPJ, bem como obter a inscrição estadual e municipal, caso exigíveis, terá o prazo de 10 dias contados do último deferimento da inscrição para efetuar a opção pelo Simples. Mas que ato é esse? Qual é esse ato? A redação foi alterada. Então, essa é a resolução número 4, de 30/5/2007, do Comitê Gestor do Simples Nacional. Só que a lei complementar... Qual é o período que a gente está vendo? 2016. Pois é, porque a resolução número 94 de 2011, ela fala... Ela fala em 30? Fala em 30 dias. Artigo 5º aqui diz outra coisa, né? Oi? O artigo 5º aqui, realmente, presidente, não está dizendo isso aí não, Daniel. Tem que ser, eu acho que é outro artigo. Não, acho que é artigo 16, peraí. 16? O período é 2016, né, que a gente está fazendo, né? Isso. Então, vamos lá. A resolução que estava valendo em 2016 era a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional número 94, de novembro de 2011. Que só foi revogada em maio de 2018. Tem uma série de alterações. Lá no artigo 6º, que trata da opção pelo regime, no parágrafo 5º, diz: no caso de início de atividade ME ou EPP, no ano calendário da opção, deverá ser observado o seguinte: 1. A ME ou EPP, após efetuar a inscrição no CNPJ, bem como obter a sua inscrição municipal, e caso exigível a estadual, terá o prazo de 30 dias, contados do último deferimento de inscrição para efetuar a opção pelo Simples Nacional. Qual que é o número da resolução mesmo, cara? Resolução número 94 de 2011. Tá, vou trocar aqui. Eu estou lendo a resolução que a conselheira colocou aqui, o número 4 de 2007. Não. Você tem uma outra resolução que era que estava em vigor no momento da... Tranquilo. Então é 30 dias. 30. Mais um motivo. E o efeito dessa opção, Carlos? Diz aí, o que diz aí? Retroage a abertura. Isso é o que ele faz para conseguir retroagir a abertura, entendeu? Isso está no inciso 5. Isso.
A opção produzirá, inciso 5 do parágrafo 5º do artigo 6º, né? Aquele que eu li o caput, né? A opção produzirá efeitos desde a respectiva data de abertura constante do CNPJ. Doutor Daniel tem toda a razão, então. Hã? Doutor Daniel tem toda a razão, então. Salvo se o ente federado considerar inválidas as informações prestadas no cadastro e tal. Eu tenho que alterar aqui, Letícia, Eu vou alterar. a resolução. Qual que é o artigo da resolução? Eu estou nela aqui. Artigo 6º. Tá. Artigo 6º, parágrafo 5º. Ok. Então é isso. Troquei a resolução e a conclusão do voto é a mesma. Muita data, muita coisa. Muita regrinha, né? Olha, é terrível o negócio, viu? Além da lei ser enorme, ainda tem que ver esse monte de resolução aí. Pelo amor de Deus, e nem coloca, nem cita direito a DRJ lá, não cita a resolução. Não, e aí a gente tem, você imagina, se a gente tem dificuldade, que tem conhecimento na área, você imagina o contribuinte. O contribuinte. Você sabe onde é que estão escritos isso aí? Na lei? Para ver que nem tem, né? Não, a lei ela remete à resolução. O que a lei fala são os efeitos, que os efeitos retroagem à abertura. E aí fala, cumpridos os requisitos a serem estabelecidos na resolução, que é a questão do prazo, entendeu? Tá. Então só tem na resolução mesmo. É fácil. Essas matérias são reguladas pelas resoluções do Comitê Gestor. Bom, então é isso, gente. Dar provimento. Alguém quer fazer alguma consideração a respeito da proposta de voto da conselheira? Do voto da conselheira? Não, presidente, eu acho que é bem outra situação. Acho que a gente tem que ponderar bem, lógico, quando a gente passa por cima, não. A gente interpreta da forma que eu entendo mais adequada que a legislação, porque o fato o contribuinte poderia ter feito algo diferente dentro das vias normais, me parece que não. Ele foi atrás, ele entrou com os requerimentos, ele depois que teve deferido, ele cumpriu o prazo de 30 dias depois do último deferimento, e realmente é fato ali a vontade dele. A gente não pode penalizar o contribuinte a esse ponto, né? Mas eu acho que cada caso é um caso, porque ele tem que trazer a demonstração de que entrou. A gente já teve casos aqui que ele descumpriu, mas entrou com pedidos já em cima do prazo. Isso daí não mostra que ele teve a diligência devida. Aqui é o contrário, né? É a mesma linha do que a gente decidiu da outra vez. Ok. Doutor Camerano, seu voto. Eu acompanho o voto da relatora, presidente. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutor Carlos André. Com a relatora. Doutora Luciana. Acompanho também, presidente. Também acompanha, então temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso da contribuinte, deferindo a sua inclusão no Simples Nacional a partir de... Espera aí que eu fechei. Só me dá a data correta. É da data que ela começou a existir. É 2016. A partir da sua Constituição. Pode ser? Mas eu abro aqui. É porque eu não consegui abrir ainda.
Tem no teu voto? Eu tenho ele aberto aqui. Deixa eu ver. Não sei. Artigo 31/8/2016. Qual é a data? 31/8/2016. Então, por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso para incluir a contribuinte no Simples Nacional com efeitos a partir de 31 de agosto de 2016. Ok? Muito bem. Vamos ao item 144, conselheira Luciana. Rimauri, materiais de construção. A Rimauri, ela foi excluída do Simples Nacional a partir de fevereiro de 2010. Haja vista, foi apurado pela fiscalização que ela fazia parte de uma SPE, cuja uma das empresas, a Rede Casanova Distribuidora Mercantil de Materiais de Construção Limitada, havia deixado de ser integrante do Simples. Na defesa, os argumentos de defesa trazidos aqui pela recorrente são no sentido de que ela não tinha como saber, a respeito dessa condição de uma das integrantes ali da SPE, que a exclusão direta, como foi, incorreria em cerceamento de defesa, vez que ela não foi intimada antes, enfim, e que a exclusão não poderia acarretar efeitos retroativos. Só lembrando os senhores, mês passado a gente julgou um processo de uma outra empresa, mas também componente dessa mesma SPE. E a causa da exclusão era justamente a mesma empresa, essa Casa Nova Comercial de Tintas. Então, aqui, quanto à questão preliminar, eu estou afastando, já que ela foi intimada do ato de exclusão e foi lhe conferido prazo para justificar a sua permanência, e ela só se limita justamente a apresentar esse argumento da ignorância. No mérito, eu nego o provimento em relação ao argumento, considerando o artigo 136 do CTN, que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade da natureza e da extensão dos efeitos do ato, que não lhe cabe alegar esse tipo de ignorância. Em relação à questão da exclusão retroativa, também nego o provimento, em razão do artigo 3º, parágrafo 6º da Lei Complementar 123 de 2006, onde realmente, uma vez constatada a causa da exclusão o ano todo, e por essas razões, nego o provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida por seus próprios acertados fundamentos. Eu voto, presidente. A arguição de nulidade é do ato declaratório, né? Isso. Alguém quer fazer algum comentário, alguma consideração? Podemos passar a votação? Então, Camerano. Sim, o processo, como a conselheira disse, já tínhamos visto, conselheiro? Em outra ocasião, ligado ao mesmo grupo aí. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos. Com a relatora. Doutora Letícia. Voto com a relatora. Meu microfone estava aberto. Temos, então, por unanimidade de votos, afastadas as preliminares de nulidade do ato declaratório de exclusão e, no mérito, afastar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Vamos ver aqui. Item 145 já foi. Item 146, conselheira Letícia. Kendra Emilie Graçano, serviços administrativos. A Kendra. Esse processo foi inaugurado com petição recebida em 21 de janeiro, na qual o interessado pede seja deferida sua inclusão retroativa no Simples, alegando que foi excluído
em 31 de maio de 2012, por ter incluído em seu cadastro 2 atividades impeditivas ao Simples, incorporação de empreendimentos imobiliários e aluguéis de imóveis, atividade que afirma não exercer. Com a petição vieram documentos. Em despacho decisório, da RF Curitiba indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos. A indicação de atividade no contrato social significa que esse é o ramo do comércio e do negócio, não se tratando de mero contrato de direito civil. As atividades de incorporação, de empreendimentos imobiliários e de aluguéis são impeditivas do Simples. Ainda que as atividades sejam secundárias, não sejam exercidas ou não gerem receitas, impedem a permanência no Simples. A DRF Curitiba destaca apenas que apenas em 28 de janeiro de 2016, o interessado excluiu tais atividades do contrato social e ingressou no Simples no ano calendário de 2016. O interessado tomou ciência do despacho decisório em 27 de nove de 2017. Em petição recebida em 26 do 10, o interessado pede o reenquadramento no Simples no período de 1º de junho a 31 de 12 de 2015, dizendo que a descrição da atividade do contrato pode ser um indicativo, mas não determina, que pela documentação juntada resta em controvérsia que jamais exerceu atividade vedada, que a matéria foi devidamente enfrentada pela Câmara Superior do CARF, que entendeu que a descrição de atividade vedada no contrato social é isoladamente insuficiente à prova do exercício da atividade, na medida que é mero fim pretendido pelo empresário, que ficou comprovado através das notas fiscais e aceito pela decisão administrativa que a requerente apenas exerce atividade econômica admitida no Simples. Bom, interpôs a contribuinte recurso, alegando que desde a Constituição encontrava-se inserida no Simples e que a autoridade administrativa determinou a exclusão retroativa sob o argumento de que a recorrente exerce atividade econômica vedada. Aí eu estou dando aquela decisão similar à decisão, igual à decisão, na verdade, que eu dei na parte da manhã, citando novamente o conselheiro Carlos André, da súmula 134, que a simples existência do contrato social não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade. É como voto, presidente. Muito bem. Doutor Camerano. Acompanhe o voto, relator. Doutor Daniel. Presidente, esse caso, a gente tem feito uma diferenciação quando é pedido de inclusão e que a pessoa tem atividade vedada e quando é exclusão por exercício de atividade vedada. E a súmula me parece que fala da exclusão. A gente já teve alguns votos aqui, não me recordo se unânime ou não, fazendo essa distinção, que quando é inclusão, o contribuinte ele tem conhecimento prévio dos requisitos, né, e o que ele precisa cumprir para fazer aquele pedido. E nesse caso é porque ele pede a inclusão e começou a recolher no Simples, aí depois nega. Aí ele está falando de exclusão retroativa, não é? Na verdade, a inclusão está sendo analisada aqui. Me parece que a gente tem feito uma diferenciação, inclusive para aplicação da súmula. Sim, é Tem verdade. mais de uma atividade aí no objeto? Tem. Não tem só impeditiva, não, tem outras, né? Tem outras, inclusive ela fala que ela comprova, não sei se nesse aqui ele juntou as notas fiscais, Camerano. Não, eu também não tinha percebido isso, o conselho Daniel levantou para mim, era a exclusão, mas enfim. Se fosse uma única atividade no contrato, e é um pedido de inclusão retroativa, e se essa atividade vedada, e ele dizendo que tem que provar, eu acho que está errado. Agora, se tem várias atividades no contrato social, inclusive uma impeditiva, eu não vejo problema, não. Parece que foi nessa linha que a gente votou o outro, foi, Daniel? Não, são atividades imobiliárias, na maioria. Ele traz serviços de escritório, preenchimento, preparação de documentos, apoio administrativo, locação de máquinas, compra, venda, locação, incorporação, construção e administração de bens móveis. Então, é atividade imobiliária mesmo. São todas, de certa forma, correlatas, entendeu? Se você analisar uma atividade dessa isoladamente, talvez você possa
dizer que uma dessa atividade pode estar. Apesar de que para mim não tem essa diferença não, na inclusão. Acho que o conselheiro Carlos quer. Doutor Carlos. Presidente, aqui a questão é a seguinte, lendo ali a manifestação de inconformidade, você vê que a contribuinte não entendeu. Ela não entendeu que ela pediu a exclusão do Simples. Ela pediu a exclusão do Simples. Como é que Ela é? não foi excluída do Simples. Essa é a questão. Veja, quando você faz alteração no cadastro CNPJ e inclui uma atividade vedada, a própria lei complementar, lá no artigo 30, equipara isso a um pedido de exclusão. Né? Se pegar lá a redação da lei complementar. Né? Mas ela, na verdade, ela não foi excluída de ofício do Simples. Né? Ela pediu a exclusão. Né? Na medida em que ela altera e coloca. Mas isso ela não alterou, já era, não? Também acho que ela não alterou, não. Acho que já era. Ó. Aqui. Porque não há um ato de exclusão aqui, tem? Que ano é isso daqui? A inclusão da atividade vedada foi em 2012, Carlos. Pois mas não tem um ato de exclusão aqui, tem? Pedido... Tem um ato. Eu não vi. É o pedido de inclusão aqui. Se você pegar pelo despacho decisório, é o pedido de inclusão. Ah, não, é porque ele fala pedido de reinclusão. Para o período de 2012 a 2015. Eu acho que ela não teve atividade no período, ela ficou inativa. Porque o que ela diz aqui a empresa, na manifestação dela de inconformidade, a empresa foi excluída do Simples Nacional retroativamente no ato de inclusão em seu cadastro, da inclusão em seu cadastro de pessoa jurídica de 2 ramos de atividades impeditivas do Simples Nacional. Por isso é que eu estou entendendo que foi quando ela fez a alteração no cadastro. Parece que sim. Incorporação e aluguéis de imóveis próprios. Por ocasião da regularização dos ramos constantes do seu contrato social e por esse motivo vem, por meio dessa, justificar que porque, assim, o que eu acho que dá para tratar aqui é como se fosse um erro de fato. Entendeu? Ela alterou o seu CNPJ, colocando atividades que são vedadas, sem se dar conta de que isso acarretaria a sua exclusão do sistema. A pedido. O que eu vi aqui, Carlos, assim, eu estou com o despacho decisório aberto aqui, não sei se vocês abriram. Eu abri o despacho, não consegui ler ainda. Aqui diz assim, a ementa lá, né? Empresa excluída automaticamente do Simples em função de alteração de CNAE. Na verdade, ele deveria ter dito excluído a pedido em função da alteração do CNAE. Porque o automaticamente não é de ofício. Isso. É a pedido. Isso mesmo. Ela entrou, presidente, em 20 de janeiro de 2012, inicialmente. Ela alterou o CNAE em junho de 2012. Isso. E aí foi aí que ela foi excluída nesse momento. Isso. Ou seja, ela fez uma alteração no cadastro e foi excluída automaticamente. Aí ela entra com requerimento pedindo a sua reinclusão. Em 2016.
Retroativo até maio de 2015, ou seja... Não, ele pede retroativo a 1º de junho de 2012. Não, de 2012, desculpe. Lá desde o primeiro ato, ou seja, a inclusão... Desde o momento que ela alterou o CNAE, né, o cadastro, e foi excluída automaticamente. Né? Então, ela faz esse pedido de inclusão retroativa. Tá? Em requerimento protocolizado em 25 de janeiro de 2016, a interessada manifestou o desejo de permanecer no Simples, a despeito de ter sido excluída do regime a partir de 1º de junho de 2012, pelo exercício de atividades econômicas vedadas, quais sejam incorporação de empreendimentos imobiliários e aluguel de imóveis próprios. Então, é disso que nós estamos tratando aqui. Isso. Tá? Por isso que eu falo que a contribuinte ela não compreendeu que essa exclusão é a pedido. Sim. Porque a lei determina isso, né? Você, quando inclui no cadastro CNPJ uma atividade vedada, isso equivale ao pedido de exclusão do Simples. E ela não foi nem cientificada à época, Carlos, porque por isso que ela está pedindo esse retroativo? Muito provavelmente. Eu não sei bem como é o procedimento em relação a isso. Não sei se sai um ato, porque, na verdade, não há um ato de exclusão da administração tributária. Isso não há, não. Ele apenas está comunicando. Eu estou saindo porque comecei a fazer uma atividade vedada. E ele junta aqui, talvez esse caso é diferente, realmente. Ele estava no Simples, fez essa alteração. Você vê as notas, ele traz nota de todo o período, mês a mês, com atividade não vedada, se declarando no Simples também. Muito provavelmente ele teve. Porque assim, quando ele é excluído, o sistema de Simples tinha que barrar, né? barrar qualquer emissão aqui, entendeu? Para que ele tivesse a consciência. Mas ele emitiu nota todos esses anos, todos esses meses, regularmente se informando está no Simples Nacional. Não sei se tem outras notas. O que eu acho que dá para talvez entender aí é que haja realmente um erro de fato. Né? Quer dizer, no momento que ele... sequencial as notas, Carlos. Se ele só emitiu nota fiscal... Erro de fato, erro de fato na inclusão das atividades vedadas. O negócio, entendeu? Ele não sabia se ele podia ter prestado o serviço, mas as notas são sequenciais só de serviço possível do Simples, e sempre se declarando o Simples Nacional. Não, mas isso que eu estou falando, quer dizer, diante desses fatos, diante da evidência de que ele de verdade não exerce atividade vedada, Sim, concordo. Né? O que a gente pode ver é que ele incorreu num erro de fato ao fazer aquela alteração lá atrás no CNPJ. Né? É o máximo assim, que eu consigo eu concordo. Entender. Aquilo, ele passou esse e tempo. Aí ele fala, olha, aí ele vem e fala assim, olha, eu no momento que ele percebe que tá excluído, né? Ele fala, olha, eu cometi um erro, eu não devia ter posto isso no CNPJ, porque eu não exerço essa atividade, estão aqui as minhas notas fiscais. Né? Tá, eu vou incluir essa questão que isso aí é considerado um simples erro e que não, restando comprovado que a recorrente não exerceu atividades vedadas, ela pode permanecer no simples. Eu me lembro, viu, Carlos, quando eu estava numa das minhas passagens pelo CEORT, né? Primeiro SASIT, depois CEORT e tal, e que a gente lidava com esse tipo de pedido lá. Antes ainda de sair aquele parecer, a gente já decidia lá em Florianópolis, nesse tipo de caso de pedido de inclusão retroativa, tá? Em que o contribuinte ele demonstrava a sua efetiva intenção em permanecer no sistema, de que forma? Apresentando declaração, fazendo pagamento, tá? Pelo sistema. Naquela época não tinha trava. Sim. Sistema para isso, tá? Mas ele comprovava que ele era, inclusive o pagamento do Simples era feito em DAF, não era DASEN, DAS, sei lá o quê. Depois mudou, né? Então, a partir do momento que ele demonstrava efetivamente que ele tinha a intenção de permanecer no sistema e que teria incorrido em erro, né? A gente deferia a inclusão. Tá? Eu acho que é mais ou menos parecido com esse caso aqui.
entendeu? Eu acho que é mais ou menos parecido com esse caso aqui, e eu, por esses motivos, eu até concordo com o voto da relatora de dar provimento para o recurso voluntário, tá? Eu tenho sempre nesse caso, que essa diferenciação que o Daniel fez no início é importante. Quando você vai excluir, você tem que provar que exerce a atividade vedada. Quando ele está pedindo a inclusão, em princípio, é uma análise meramente cadastral. Então, se o cadastro não está de acordo, sim. Um abraço. Neste caso, especificamente... A gente tem decidido assim e eu concordo inteiramente com ele tem razão. Tá certo? Isso. Agora, nesse caso aqui, não. Nesse caso, ele peticiona, traz as notas, né, e diz assim, eu não exerço essa atividade. Né? Tanto que aqui no item 11 do despacho decisório, ele diz, apesar de a sócia da empresa declarar não exercer nenhuma das atividades vedadas e o exame dos documentos fiscais apresentados confirmar, assim como o contrato de prestação de serviço firmado em 1/4/2012 entre a Ampla e da qualidade contratante e a Kendra como contratada, que esta última presta serviço de apoio administrativo, como preenchimento de formulários e faturas, preparação de documentos, serviço de secretaria, aliás, sua principal cliente, conforme notas fiscais e tal, relativo ao período de maio de 2012 e janeiro de 2016, não é possível desconsiderar o fato que essas atividades vedadas igualmente constarem no objeto social da empresa. Quer dizer, o despacho decisório diz, ela provou que não realiza a atividade vedada. Você pode utilizar até como fundamento, viu? Entendeu? Assim, essa é a diferenciação que eu faço, quer dizer, a fiscalização fez o exame dos documentos, a contribuinte peticionou, trouxe os elementos de prova e oportunizou a fiscalização olhar a atividade efetivamente exercida. Né? Não é uma mera análise cadastral. Né? Então, a meu juízo, acho que aqui essa decisão nossa, né, dando provimento, ela cabe. Acho que é isso mesmo. Agora, apesar de que ela não entregou declaração nenhuma no período todo aí, nem de Simples, nem de DCTF, nada, mas as notas foram emitidas com Simples. Aí cobra-se dela. Outra coisa. Inclusive, Ampla Serviços Administrativos, que presta serviço para ampla comunicação. Beleza. Então, motivo para exclusão aí tem um bocado, mas não isso daqui. É uma fiscalização, né? Vamos lá, gente, vamos lá. Doutor Camerano. Seu voto. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Daniel. Acompanhar, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Luciana. Também acompanho, presidente. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para determinar a inclusão da contribuinte no Simples Nacional, com efeitos retroativos a 1º de junho de 2012. Eu vou dar um intervalinho, 2 minutinhos, gente, tá? E a gente retorna para fazer um splash and go aí. Temos ainda 2 processos agora da parte da tarde, mais 4 da parte da manhã, tá? E aí a gente finaliza, tá ok? Até já então. Apoio, por gentileza, pode parar a gravação?